Vamos comunicar? Vamos falar sobre comunicação e presenteísmo. Vamos discutir sobre esse assunto tão interessante para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Eu sou Gilberto Vilela e chego para ficar com você durante os próximos 30 minutos para a gente trocar ideias, para a gente trocar informações a respeito de comunicação. Seja muito bem-vindo, Washington Salomé, a primeira vez que participa de nossa live. Muito obrigado, Washington, pela sua presença. Washington, que participou de um treinamento conosco sobre comunicação e oratória. Muito bem, Washington, obrigado aí pelo prestígio. Seja bem-vindo, Júnior, Aguinaldo Júnior, o Juninho, sempre participando aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, você que está no Instagram. Seja bem-vindo você que está no Facebook, você que assiste agora e você também que vai assistir o conteúdo depois, você que vai ver, rever, você que vai prestigiar esse conteúdo também depois, que vai ficar gravado aí através das redes sociais. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para participar conosco, para fazer a sua pergunta, para fazer o seu comentário. Você que está aí no Facebook, dá um tchauzinho aí, para eu saber que você está acompanhando a gente. E você que está no Instagram, envie esse conteúdo para mais pessoas participarem conosco. Clique no coraçãozinho aí, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, possam ter acesso a essa informação. Seja muito bem-vindo a participar com a gente. Hoje vamos prosseguir no assunto a respeito de comunicação e presenteísmo. Na semana passada nós discutimos um pouco a respeito disso e hoje vamos trazer algumas dicas, algumas informações para que você possa ter uma comunicação mais próxima com as pessoas, para que você possa abrir caminhos para se comunicar mais e melhor com as pessoas. E antes disso, eu quero lembrar que tem uma postagem nova aí no Instagram e também no Facebook a respeito de checklist. Com certeza você que quer fazer uma live, você que quer fazer uma apresentação em público, seja presencial, seja online, tem aí o checklist aí que eu postei com várias dicas para você conferir antes da sua apresentação, para você conferir ali se está tudo ok, se está tudo certo. Tanto uma apresentação ao vivo, presencial, quanto uma apresentação ao vivo através da internet. Então tem um checklist para você conferir e sempre trazer mais sucesso para as suas apresentações. Recentemente, um professor da universidade me chamou para trocar algumas ideias, né, na casa dele a respeito de aulas pela internet, porque até então isso não era uma realidade de muitas pessoas. E eu comentando com ele a respeito de algumas dicas para as aulas através da internet. E ao final ele ainda comentou: Gilberto, beleza, então eu vou ver o checklist que você postou lá. Até então eram dois checklists, o 1 e o 2. Então, para que ele pudesse ver detalhes, conferir detalhes antes de apresentar a aula, antes de fazer a apresentação dele em público. Então, agora, além do 1 e do 2, tem um checklist 3. Lá tem dicas sobre o uso da câmera, sobre duração do conteúdo que você vai explanar. Lá tem dicas a respeito de fazer testes, a respeito da questão do roteiro, a respeito da voz, da sequência da sua fala, da sua apresentação. Então, várias dicas para você conferir na postagem que é o Checklist 3, que está aí no Facebook e está também no Instagram para você conferir e ficar à vontade para complementar, fazer o seu comentário. Gente, na live anterior, nós discutimos a respeito da questão do presenteísmo. O presenteísmo que é aquela situação que a gente está desconectado, está presente fisicamente, mas a gente está ausente mentalmente. Então, nós discutimos a respeito do presenteísmo, que é essa presença sem um vínculo emocional, exatamente, em que a pessoa está ali apenas de corpo e não está de fato presente ali, efetiva naquela situação. Nós discutimos o quanto isso prejudica
os envolvidos, o quanto isso desmotiva os envolvidos e o quanto isso gera conflitos. Que é a questão do presenteísmo, de não estar pleno ali na situação. Foi o que nós discutimos na live anterior. Está chegando aqui a Águida, minha irmã, obrigado pela presença. Também a Michele, sempre presente comigo. Duas pedagogas, duas educadoras, chegando aqui com a gente através do Instagram. Muito obrigado aí pela presença. Fiquem à vontade para participar com a gente. Está chegando também aqui a Palmira. Obrigado, Palmira, mais uma vez presente conosco e que vocês estejam efetivamente presentes em nossa live. Que não seja essa questão do presenteísmo que nós estamos discutindo. Está chegando aqui o João Paulo. João Paulo, obrigado aí pela presença e participação conosco. Vamos então prosseguir na nossa discussão sobre essa questão do presenteísmo e da comunicação. O presenteísmo que gera tantos conflitos, gera tanta desmotivação para as pessoas. Imagine, por exemplo, gente, o presenteísmo na pandemia agora. O quanto muitas pessoas às vezes estão, mas não estão efetivamente ali naquele momento, naquela situação. Você já presenciou alguma situação assim? O presenteísmo, por exemplo, em crianças, que requer realmente uma observação maior, da criança estar muito quieta, da criança não estar envolvida nas atividades que normalmente se envolve. Então, tudo isso requer uma observação. O presenteísmo normalmente é falado como algo em empresas, ligado à administração. Mas eu quero discutir com vocês aqui um pouco do presenteísmo relacionado à vida como um todo, a nossa vida de um modo geral. O presenteísmo na escola, por exemplo, não é mesmo? A Adma, que está chegando aqui, que é educadora também. Obrigado, Adma. E Ian também, que deve estar presente. Obrigado aí pela participação conosco. E essa questão do presenteísmo gera um alerta. É um alerta de que ele pode acontecer, já é algo natural de acontecer. Mas se é algo constante, pode isso alertar para uma questão de cansaço físico, cansaço mental, ansiedade, estafa e uma série de outras situações que deixa a pessoa, como se diz, né, gente, voada ali naquela situação. O presenteísmo no trânsito, por exemplo. Eu costumo dizer que todo mundo que é pedestre deveria ser motorista para entender a situação desafiadora de quem é um motorista no trânsito. E eu costumo dizer também que todo motorista, todo motociclista, todo ciclista deve ser também um pedestre, para entender a situação do pedestre ali durante o movimento, né? Durante o trânsito. Porque pode acontecer, inclusive, o presenteísmo ali no trânsito, e isso pode gerar uma grande insegurança. Outro dia mesmo eu estava parado no semáforo, à minha frente tinha um caminhão. Então tinha um caminhão parado à minha frente, sinalizando que viraria para a direita. E eu, ou seja, dando seta para a direita. E eu também viraria para a direita. Dei seta também para a direita. Só que quando o sinal verde acendeu, o caminhão foi para a esquerda. Ou seja, ele emitiu uma comunicação que iria para a direita, eu deduzia, vai para a direita. E eu também iria para a direita, mas na hora ali ele resolveu ir para a esquerda, deu seta para o lugar errado. Então, isso, ele emitiu uma comunicação e eu tive que lidar com essa situação ali de um certo improviso, um imprevisto, que pode ser causado, inclusive, pela questão do presenteísmo, que é de estar no momento, mas prestar atenção em várias outras coisas e não exatamente naquilo que eu faço. E isso tem presenteísmo em casa, por exemplo. Genair, chegando aqui, obrigado pela presença. Imagine, você está ali fazendo comida e pensando num monte de outras coisas, ou seja, não está presente efetivamente ali enquanto faz a comida, e aí queima tudo, queima o arroz, queima todo o almoço, o jantar, porque nós não estamos efetivos ali naquele momento. E é claro que o mundo de hoje exige.
pessoas que têm filhos, pessoas que então, ao mesmo tempo fazem comida, mas lidam com o uso do celular, assistem até aulas enquanto fazem comida, ou seja, o mundo ele exige que a gente tenha esse dinamismo, mas isso pode ser também prejudicial para a nossa saúde, para a nossa mente, para a nossa vida de um modo geral. E você já presenciou, tem algum exemplo aí de situações desse presenteísmo, de pessoas que estão presentes, mas não estão realmente efetivas ali naquela situação? Que estão apenas de corpo presente em alguma situação? Quer citar para a gente? Fique à vontade para que a gente possa trocar informações aqui através de nossa live. Fique à vontade, a live é nossa. E, gente, há muitas atividades em que o presenteísmo pode gerar um risco, pode gerar uma desmotivação, ou seja, uma necessidade de abrir diálogo com essas pessoas. Por exemplo, às vezes pode ser um caso que a pessoa necessite de um tratamento, de um auxílio médico, de terapias, se isso for algo muito constante, se isso for algo muito intenso. Precisa, às vezes, dentro de uma empresa, ser ouvido pela empresa, ou até mesmo pelos os outros colaboradores, os funcionários, para que essa pessoa possa discutir, para que ela possa dividir alguma informação com um colega de trabalho, com um patrão, com um líder, a respeito dessa questão do presenteísmo. Não é mesmo, Ana Paula Rocha, chegando aqui? Obrigado pela presença. Mas para isso, às vezes falta uma abertura para ouvir o outro. Falta, às vezes, uma abertura para tentar identificar o que realmente está acontecendo. E dentro dessa abertura, que não é só na empresa, que não é só na escola, que não é só na família, que é desafiador, mas exige uma abertura, eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito da questão do rapport. Rapport. Eu peguei esse livro aqui do Sérgio Brás, que fala da comunicação verbal, e ele trata a respeito dessa questão do rapport. O rapport, ele é uma palavra de origem francesa que significa criar uma relação, trazer a pessoa de volta para você. Então, se a pessoa está tão distante, se ela está tão isolada, mesmo presente ali, através da técnica do rapport, nós podemos criar uma ligação com o outro, uma questão de empatia com a outra pessoa, para que ela então tenha uma abertura para se comunicar com você com menor resistência. Então, eu disse menor resistência. Não quer dizer que as resistências serão todas quebradas, mas é uma forma de gerar uma relação maior com essa pessoa. Rapport é um livro, é um termo que eu tirei aqui desse livro, um termo utilizado na programação neurolinguística que significa empatia, harmonia, acordo, afinidade, e que pode ser tanto em nível consciente quanto em nível inconsciente. E é um dos grandes ingredientes da comunicação. Então, a questão do rapport, gente, ele pode ser desenvolvido com as pessoas através de algumas técnicas simples. E essas técnicas simples exigem, primeiramente, a observação. Eu preciso observar aquela pessoa. Por que ela está agindo assim? E às vezes até eu mesmo, porque eu estou agindo assim. Então eu preciso, para criar essa abertura com o outro, para facilitar essa comunicação com o outro, eu preciso usar dessas técnicas, que envolve inclusive a questão da respiração, ou seja, observar a respiração do outro. Você já passou por alguma situação de ouvir a respiração ofegante do outro e pensar, gente, essa pessoa está nervosa demais, só pela respiração, ou seja, porque você observou, porque você ouviu. Observar também a voz do outro, os gestos. E através disso,
Eu tentar identificar algo que esteja acontecendo de diferente e gerar uma proximidade com essa pessoa através dessas dicas que ela traz para a gente do estado emocional, seja pelas expressões corporais, seja pela respiração, seja pela voz. Já aconteceu, por exemplo, de alguém te ligar e você atender ao telefone e logo identificar que a pessoa está com uma voz diferente? Está com uma voz mais para baixo, ou está com uma voz mais alegre, está com uma voz diferente. Então, através dessa voz, ou seja, através de ouvir, observar a cadência da voz, o volume, a tonalidade da voz, nós podemos gerar esse rapport, ou seja, gerar esse contato, essa proximidade com o outro. A pessoa às vezes está falando mais devagar, está falando ali mais muada, mais baixo, olha mais para baixo. Então tem um tom de voz que não é o comum, né, dessa pessoa. Então, através disso, já posso começar a identificar, ó, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que está acontecendo diferente com essa pessoa. E a partir daquilo que eu identifiquei, eu posso então começar a usar um tom de voz diferente daquele que eu estou usando. Ou seja, eu posso também, às vezes, começar a falar um pouco mais baixo. Estar mais próximo do tom da pessoa, para que depois, aos poucos, eu vá elevando a minha voz também e volte ao nível natural. Porque se eu também não tiver cuidado, eu vou ficar igual a outra pessoa. Então eu tenho que ter esse cuidado para que eu me coloque na posição em que a pessoa está, no sentido de respiração, no sentido de expressões corporais, no sentido de tom de voz. E aos poucos eu vou meio que puxando essa pessoa para mim. Eu vou meio que trazendo essa pessoa para o meu relacionamento, trazendo para mais perto de mim. Certo, Adriana? Faz sentido isso para vocês, gente? Fique à vontade também para fazer o seu comentário. Então, é uma forma da gente se movimentar de um jeito próximo da pessoa, é uma forma de eu conversar num nível, num tom de voz que seja próximo também do tom de voz dessa pessoa, e é uma forma de eu estar mais junto dela naquela situação. É meio que eu chegar para ela através do meu tom de voz, dos meus movimentos, dos meus gestos, da minha respiração, é meio que eu me colocar numa situação em que eu entenda a situação dela, em que eu acolha a situação dela. E isso pode gerar uma proximidade com o outro. Isso pode gerar uma presença sua maior com o outro. E assim facilitar a comunicação. Porque imagina, a pessoa está ali falando baixo o tempo todo. Está ali numa situação que olha só para baixo, por exemplo. Está ali totalmente numa situação de presenteísmo. E eu chego falando alto, chego gritando, chego criticando a pessoa naquela situação, dificilmente eu vou gerar uma proximidade. Dificilmente eu vou gerar uma clareza na comunicação. E às vezes eu vou mais afastar a pessoa de mim do que, de fato, trazê-la para perto de mim. Então há essa necessidade de eu ter essa proximidade com o outro através da voz, através dos movimentos, dos gestos e até mesmo da respiração. E para isso, é claro, eu preciso ter uma observação. Eu preciso observar aquelas pessoas que estão comigo, aquelas pessoas que estão trocando ideias, que estão presentes ali comigo. Uma outra questão também que pode nos ajudar a desenvolver a comunicação com o outro é quando eu também não desenvolvo bem o conceito da minha imagem. Eu não tenho uma imagem positiva sobre mim. Eu tenho uma imagem negativa sobre mim, que gera ali uma insegurança, que gera ali uma dificuldade de interação. Então, quando eu tenho uma imagem positiva sobre mim, eu posso abrir maiores portas para interação, né? Interação com o outro.
Inclusive, quando eu tenho uma imagem positiva sobre mim, isso me permite dizer aquilo que eu preciso, dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito, sem ter aquele medo de machucar o outro. Dizendo, é claro, dentro dos limites do outro, dentro das necessidades. Mas eu digo aquilo que eu preciso dizer, no momento em que eu preciso dizer. Eu admito também ali os meus erros, eu aceito críticas do outro, porque quando a gente não tem uma autoimagem bem definida, bem desenvolvida, qualquer crítica que vem do outro pode me jogar para baixo. Mas quando eu tenho uma imagem bem definida sobre mim, a crítica do outro, ela pode me ajudar a me desenvolver ainda mais. Não é mesmo, Graziele Rodrigues, que está chegando aqui? Muito obrigado pela sua presença. Então, eu preciso valorizar aquilo que o outro traz para mim, ter uma autoconsciência positiva sobre mim e, é claro, valorizar as ideias diferentes que o outro traz. Valorizar aquilo que o outro traz, mesmo que não seja aquilo que eu concorde. Concorda, gente? Ou discorda? Fique à vontade para discordar também. Fique à vontade para fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. E é claro que eu preciso considerar, quando eu estou em uma comunicação, eu preciso considerar a imagem do receptor, ou seja, o jeito da pessoa ser. Eu vou me comunicar com você presencialmente diferente da forma como eu me comunico com outras pessoas que eu conheço. Devido à questão de proximidade, idade, hierarquia, conhecimento, intimidade, tem uma série de fatores que vão interferir na minha comunicação. Então eu preciso considerar a minha comunicação com o outro de acordo com o nível da imagem que eu tenho do receptor, de acordo com o nível de conhecimento e de proximidade que eu tenho com ele. Então, eu preciso também, é claro, a gente tem sempre discutido a respeito disso aqui, eu preciso saber ouvir o outro. E isso é óbvio, eu só vou conhecê-lo quando eu ouço, quando eu tenho contato com ele. Senão, eu vou simplesmente criar uma imagem dele que nem sempre condiz com a realidade. Vou criar um preconceito sobre o outro. Ah, o outro, por exemplo, está ali desanimado, né, na situação, está triste ali na empresa, e eu vou considerar aquele momento como total da vida dele? Não, não quer dizer que ele seja assim todos os dias. Pode ser uma situação que ele esteja passando naquele momento, mas é preciso então haver abertura para discutir com ele, para que possa então trocar ideias. Mas para isso eu preciso ter abertura, eu preciso ter atenção. E essa atenção, ela exige, inclusive, concentração minha naquilo que o outro vai falar. Gente, como às vezes nós não concentramos naquilo que o outro fala. E a gente já começa ali a logo julgar, já começa ali logo a não querer ouvir tudo que o outro tem para dizer, o que realmente às vezes é desafiador. E às vezes a gente nem consegue lidar com sentimentos diferentes que o outro provoca através da fala. Ainda mais que porque o outro às vezes está hoje num dia mais negativo e eu estou num dia totalmente positivo e quero que o outro esteja feito eu. Mas não é assim. As vidas são distintas. Amanhã quem pode estar numa situação totalmente positiva é ele e eu estar numa situação um pouco mais negativa. Então, até isso eu preciso entender. Que os momentos são distintos. Cada um passa por um momento distinto. Um momento diferente. Mas eu preciso prestar atenção naquilo que quer dizer para mim. E pensar, inclusive, que enquanto o outro fala para mim, é normal, é comum que eu pense muito mais coisas do que aquilo em que ele está falando. O nosso pensamento ele é 5 vezes mais rápido do que a nossa fala. Então, enquanto eu falo aqui, você em casa mesmo, você onde quer que você esteja, espero que em casa, fique em casa, onda roxa. Você pensa muito mais coisas
do que isso exatamente que eu estou falando. Eu sei que isso é natural, mas para que você possa estar pleno naquela situação, você, eu, nós precisamos prestar mais atenção no que o outro fala. Enquanto um fala, por exemplo, o outro pensa mil coisas, pensa ali, o que que eu vou comer amanhã cedo? O que que eu vou, como que eu vou pagar as minhas contas? Compromissos, como que eu olho ali o celular, às vezes, enquanto conversa com o outro, quantas vezes nós conversamos com o outro e nós olhamos ao celular, não prestamos atenção naquilo que o outro fala, não é mesmo? Marlene Telles está chegando aqui. Então, e além do mais, enquanto o outro fala, nós já preparamos a resposta, sem nem mesmo deixar que o outro conclua aquele pensamento que ele tem para nós. Então, isso tudo, gente, dificulta o processo de comunicação e dificulta trazer o outro para próximo de mim, para próximo de nós, naquele momento em que eu falo com ele. Faz sentido para você? Fique à vontade para fazer o seu comentário. E às vezes com isso a gente ouve pelas metades. Ouve o outro apenas pelas metades, e isso gera muitos mal entendimentos, porque não esperei o outro nem concluir aquele conteúdo que ele falava, gera desentendimento, gera conflitos, e a comunicação não flui, não se efetiva, não vira uma comunicação eficaz. Porque eficaz é aquilo que é feito de uma forma que atinja, né, uma coisa certa, mas e eficiente é aquilo que eu torno comum, uma comunicação que fica de fato comum entre aquilo que eu emito, aquilo que o outro recebe e o que o outro também emite e o que eu recebo. Então aí nós podemos ter vários detalhes que dificultam essa proximidade com o outro e não fazem, né, quebrar essa questão do presenteísmo, que é não ouvir exatamente com atenção. A Michelle está dizendo aqui, ótima reflexão, a delicadeza, a gentileza de escutar o outro. Com certeza, Michelle, como isso é necessário. Como isso é necessário. A questão de. É uma gentileza. Ainda mais, gente, em tempos de pandemia, o quanto nós, às vezes, precisamos ouvir uma pessoa que quer falar. Quer falar. E nem sempre a pessoa, quando fala, ela quer que você opina, mas quer falar. Não é mesmo, Sãozinha, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. Então, realmente, essa gentileza de escutar o outro, estar aberto para ouvir o outro. Eu acredito que todos nós temos essa necessidade também de falar aquilo que nós precisamos, desabafar, colocar a nossa ideia em prática. E é claro que nós precisamos ter também essa noção dessa delicadeza, como disse a Michelle, dessa gentileza, de escutar o outro, sem a questão de já impor para ele uma penalidade só porque ele falou alguma coisa. Não é mesmo, Júnior Mendes? Então, gente, esta é a reflexão que fica para hoje de nossa live, que já está terminando. Então, essa reflexão, para que nós possamos chamar as pessoas mais para próximo de nós e assim diminuir a questão do presenteísmo e assim realmente fazer com que as pessoas estejam presentes ali na situação, seja em casa, no trabalho, na escola, seja onde quer que for, seja numa turma ali de amigos, quando isso é permitido, quando a aglomeração for permitida, que a gente esteja de fato presentes, plenos naquela situação. E não apenas presentes de corpo e alma. A Michelle está dizendo aqui, repita por favor o nome do livro que você citou. Michelle, o livro é Comunicação Verbal. Comunicação Verbal, do Sérgio Brassi. Sérgio Brassi, Comunicação Verbal. Oratória, a arte da persuasão. É um livro muito bacana que eu até usei em uma das outras lives. Tem sempre um conteúdo muito bacana
muito positivo. Sérgio Brassi, comunicação verbal. Ele se rapporta, ou seja, como desenvolver essa proximidade com o outro através da observação da expressão corporal, a observação do tom de voz e até mesmo da respiração. A Palmira está dizendo aqui, boa noite, Gilberto, foi muito rica. Obrigado, Palmira, pela sua presença, pelos seus comentários. Gente, terminamos então a nossa live de hoje. Fique sempre atento às minhas divulgações, para que você possa conferir quando será a nossa próxima live, para que a gente possa trocar mais informações sobre comunicação e tantos outros temas que são positivos para a nossa vida. Essa troca de experiências aqui. Essa nossa forma de trazer um alento e de trazer uma abertura para a discussão. Michelle está dizendo aqui, ótimo, obrigada. Sempre muito bom participar das suas lives. Obrigado, Michelle, pela sua participação. E a todos vocês que participaram conosco, muito obrigado. Cuidem de vocês, cuidem dos outros e vamos firmes que a gente vai vencer todo esse processo, se Deus quiser. Até a próxima live, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.